Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 2, versículo 25 ao 30. Como lidar com as nossas vulnerabilidades? O texto apresentado, o apóstolo Paulo escreve aos filipenses e também fala de um irmão chamado Epafrodito. Aqui nós vemos o primeiro sinal de como nós podemos lidar com as nossas vulnerabilidades. Não se isole diante de uma fragilidade. O versículo 25 diz, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O apóstolo Paulo está agradecendo porque a igreja de Filipos tinha enviado uma oferta, mantimentos para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Você percebe que o apóstolo Paulo não tem dificuldade de falar das suas necessidades e ao mesmo tempo agradecer, falando a respeito do como foi importante a presença de Epafrodito diante de um momento de necessidade. Ele está sendo chamado de companheiro de luta diante das dificuldades. Eu quero que você lembre que toda pessoa sempre precisará de cooperadores. Toda pessoa sempre precisará de companheiros de lutas. Toda pessoa precisará em algum momento de pessoas que supram as suas necessidades. Nenhum de nós vive sem o outro. Nós não vivemos relacionamentos de codependência, nem também de independência, mas vivemos relacionamentos de interdependências. Acho maravilhoso ver como o apóstolo Paulo não tem dificuldade de falar das suas necessidades e fragilidades. O segundo lugar, para você lidar com as suas vulnerabilidades, você precisará ter coragem para pedir ajuda e não esconder as suas fragilidades. Olha o que vai dizer o versículo 26 e 27. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Acho maravilhoso perceber que Epafrodito enfrentou uma doença e ao mesmo tempo existe a capacidade de poder reconhecer que ele está frágil, quer ir para estar com os irmãos, ao mesmo tempo ser fortalecido diante de uma situação que foi tão difícil ao ponto de imaginar que ele poderia perder a vida. O apóstolo Paulo também não esconde, dizendo que uma realidade, ou a perda de Epafrodito, causaria uma tristeza e dor ao seu coração. Ele está apresentando suas dificuldades, assim também como está reconhecendo o momento de doença. Muitas vezes, quando nós vivemos uma fragilidade, ou por doença, ou por perdas, tendemos a pensar que Deus se esqueceu de nós, ou às vezes queremos vencer as nossas dificuldades sem pedir ajuda. Você não vê esta verdade ou este pensamento distorcido na vida tanto de Epafrodito quanto na vida do apóstolo Paulo. Precisa, aliás, de muita coragem para pedir ajuda em momentos de necessidade. É isto que o apóstolo Paulo nos ensina nesta porção das Escrituras. E, em último lugar, ao você lidar com as suas vulnerabilidades, não deixe de honrar as pessoas que cooperam com você durante o processo de dificuldade e na proclamação do Evangelho. O versículo 28 ao 30, o apóstolo Paulo escreve: por isso, logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, pois ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que não podiam me dar. Você percebe que a palavra está dizendo que Epafrodito ficou doente, porque no processo de levar o sustento para o apóstolo Paulo, por causa do amor a Cristo, ele arriscou a própria vida. Ele está dizendo, não deixem de honrar as pessoas que estão vivendo desta maneira. Assim também
você deve agir com as pessoas que estão o tempo todo cuidando, fortalecendo e se envolvendo no reino. Que este seja a nossa maneira de viver. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, muito obrigado, porque o Senhor atende às nossas necessidades por meio de pessoas. Obrigado, Jesus, porque diante de toda necessidade o Senhor está atento, mas também o Senhor nos ensina a pedir ajuda a outras pessoas. Ajuda-nos a viver desta maneira. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.